Amém. Convido os amados irmãos a abrirem ou acessarem a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 2. Hoje à noite ministraremos na palavra do Senhor em cima do tema o pai que não soube educar. A partir da próxima quarta-feira, nós estaremos iniciando a nossa campanha de oração pelas nossas famílias. Como os irmãos já podem ver no cartaz aqui atrás, o tema da nossa campanha deste ano, que será realizado durante todo o mês de maio, é Jesus transforma minha família. E já entrando nesse assunto de família, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito desse tema, que é muito precioso para nós. O nosso primeiro ministério é o ministério familiar. É honrar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, mas nós honramos ao Senhor quando honramos e cumprimos bem o nosso papel na família do qual nós fazemos parte. Quer seja como pai, quer seja como mãe, como filho ou filha do Senhor nosso Deus. E eu queria trazer um exemplo para nós aprendermos. Nós aprendemos quando nós acertamos, nós aprendemos quando observamos outras pessoas errarem, e nós aprendemos também quando nós cometemos os nossos próprios erros. Alguns especialistas dizem que nós aprendemos até melhor quando nós mesmos erramos, né? Quando nós mesmos temos a oportunidade de fazer algo e erramos, nos levantamos e voltamos a aprender em cima daquele erro que cometemos. E eu queria trazer um exemplo de um homem que não cumpriu o seu papel como pai. Possivelmente não cumpriu também o seu papel como marido e talvez também não tenha cumprido o seu papel como sacerdote do Senhor. Quando você pensa a respeito desse tema, e eu já dei até uma dica, né? Já abri aqui, você já abriu o texto qual nós vamos meditar. Mas quando você pensa em um pai citado na Bíblia que não soube educar os seus filhos, quem vem à sua mente? Eli, né? Especificamente nós vamos estar trabalhando em cima do texto onde narra a história de Eli, sacerdote do Senhor, juiz do Senhor que foi usado no templo de Israel. Vamos ler o que nos diz o livro de 1 Samuel, capítulo 2, iniciando nos versos de número 12 e 13. Nos diz assim: os filhos de Eli eram ímpios. Estou lendo na Nova Versão Internacional, NVI. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou atravessava ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Nós vemos aqui um texto, uma narrativa que mostra um pouco do exemplo e das atitudes erradas que os filhos de Eli tinham. E não é muito diferente dos nossos tempos. Nós vivemos tempos difíceis também, onde muitos dos nossos filhos têm nos desobedecido, têm negligenciado a palavra do Senhor. E a gente vai aprender, tirar aqui alguns exemplos da nossa vida, na nossa história, na nossa narrativa de hoje, de o que nós podemos fazer para corrigir esses erros. Se é que ainda é possível termos condições de corrigir esses erros, à luz do que nos diz a palavra de Deus.
É muito triste quando uma família, aos poucos, vai se desintegrando, principalmente se os membros professam a fé em Cristo Jesus. Porém, infelizmente, esse tem sido o triste cenário dos dias em que nós temos vivido. Famílias, e principalmente famílias cristãs, que aos poucos vão sendo despetaladas, como uma rosa que vai perdendo a sua pétala a cada momento. E nós poderíamos enumerar diversos motivos pelo qual as nossas famílias têm passado por momentos de tribulações, momentos difíceis. Desajustes na sexualidade, pornografia, traição, crise financeira, brigas, desentendimentos, chegando em muitas vezes a agressões verbais e até físicas, frieza espiritual, insubordinação dos filhos, falta de afeto, de romantismo, de diálogo. Enfim, nós podemos observar que uma família que se encontra nesse estado, nessa situação, é uma família que está clamando por socorro, que está clamando por ajuda. Um dos gritos de socorro mais comum das famílias se dá quando a relação pais e filhos se torna falha. Geralmente isso acontece quando os filhos vão deixando a infância e chegando à adolescência, caminhando para a juventude. Quando nós estamos criando nossos filhos, e eu estou tendo o privilégio de criar minha filha, que agora tem 3 anos, vai fazer 4 anos esse ano. Quando os nossos filhos ainda estão nessa faixa etária, estão menores, estão pequenos, a gente se confia muito no nosso olhar, na nossa palavra, num castigo, né? Numa correção. E, por certo momento, aquilo ali pode até surgir, causar um bom efeito, né? A nossa criança, nessa faixa etária, tende a nos obedecer. Se formos firmes, se nos posicionarmos com firmeza, se falarmos mais firme, né? A minha filha lá em casa, na hora que eu fecho o olho, ela já começa a chorar. Já vê que o papai está zangado, já vê que alguma coisa ela fez de errado e ela já começa a chorar. Então, nessa faixa etária, ainda é fácil a gente demonstrar uma certa autoridade sobre os nossos filhos. Mas, à medida que eles vão crescendo, pode ser que esse erro que nós corrigimos de maneira tão enfática, né, não tenha sido de forma suficiente ou de forma significativa para que os nossos filhos fossem verdadeiramente corrigidos. Porque, às vezes, você deu só uma bronca no seu filho, colocou ele de castigo, mas você não tratou da situação que levou a acontecer aquele problema. E quando nós deixamos de tratar das situações, a gente vai criando ali uma bola de neve que vai crescendo e em determinado momento da nossa vida ela vai estourar. E normalmente isso começa a acontecer principalmente ali na faixa etária de adolescente para jovem, quando uma palavra, uma bronca já não é mais suficiente. Quando deixar a criança de castigo sem ver televisão, sem mexer no celular, já não é mais suficiente. Quando ameaçar bater, né? Quando ameaçar usar a vara na educação do nosso filho, já não é suficiente. Então, nós devemos aprender como nós podemos fazer essas correções de maneira que, de fato, aqueles erros venham ser corrigidos, à luz do que nos ensina a palavra do Senhor. Ocorrem falhas na relação pais e filhos durante os anos da infância. Mas, como eu acabei de falar, eles são, por muitas vezes, fáceis de maquiar. Quando a coisa começa a sair do controle, muitos pais dão broncas em seu filho pequeno, mandam eles calarem a boca, colocam de castigo e pronto. Pensam que está tudo resolvido. Só que, muitas vezes, não está. O que fazer quando a família pede socorro? Então, vamos analisar junto o texto de 1 Samuel e veremos quando a relação pai e filhos é falha, a família pede socorro. Quando o pai não sabe educar, as coisas fogem do controle. E vamos basear isso no estudo da família do sacerdote Eli, em busca de lições para os pais e os filhos. A primeira coisa que nós podemos observar no exemplo de Eli, na história de Eli, é o perfil da sua família. Quando nós lemos 1 Samuel, do capítulo 1
até o capítulo 4, vai contar praticamente toda a narrativa de vida desse sacerdote de Israel. E nós vamos descobrir alguns dados importantes que contribuirão para a nossa compreensão. O momento histórico era de impiedade. O momento em que o povo de Israel vivia nesse tempo era um momento onde o coração deles estavam duros para com o Senhor. Eli e sua família viveram em um dos piores momentos da vida de Israel. Era a transição entre os juízes e os profetas, logo após o estabelecimento das tribos de Israel em Canaã. E pouco antes da instituição da monarquia, né? Pouco depois disso, através do profeta Samuel, né? Foi ungido o primeiro rei, Saul, o primeiro rei de Israel. O livro de Juízes é concluído com a descrição de como eram aqueles dias. Então, para a gente compreender um pouquinho como era a situação em que vivia o povo de Israel naquela época, vamos rapidamente para Juízes, capítulo 21, no final do capítulo, do verso 19 a 25, nos diz o seguinte: Então eles se lembraram da festa anual do Senhor em Siló, ao sul de Lebona e ao norte de Betel, do lado leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim que ainda precisavam de esposas: Vão e escondam-se nos vinhedos. Quando virem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos e cada um leve uma delas para a terra de Benjamim para ser sua esposa. Olha o que os filhos de Israel estavam sendo instruídos: a raptarem mulheres de outros povos para serem suas esposas. E quando os pais e os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: Por favor, tenham compaixão, deixe que fiquem com suas filhas, pois não encontramos esposas para todos eles quando destruímos Jabes de Gileade. E vocês não são culpados de quebrarem seu juramento, pois, na verdade, não deram suas filhas para eles em casamento. Os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para a sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos e famílias. E cada um voltou à sua terra. Naqueles dias Israel não tinha rei e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, ninguém dava satisfação de nada para ninguém. Cada um vivia conforme parecia ser bom aos seus próprios olhos. E muitos deles pecaram gravemente contra o Senhor. E o problema era tão sério que em Israel já não se ouvia a voz de Deus. Todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, quebramos o nosso relacionamento com o Senhor, estamos em pecado, né? Nós deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de estar sensíveis a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E quando o povo de Israel cometeu esses pecados que desagradavam a Deus, Deus deixou de falar com o seu povo. Deus deixou de manifestar a sua glória, a sua graça. A gente vê isso lá em 1 Samuel capítulo 3, verso 1, que diz: Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Isso nós podemos observar. A impiedade social sempre afeta drasticamente a família, pois a sequestra das Escrituras. Um outro fato interessante que nós podemos observar, que a esposa de Eli não é citada em nenhum momento, né? A mãe dos filhos de Eli não era citada, né? A mãe sem nome. 1 Samuel do capítulo 1 ao 4, você pode olhar e não vai encontrar o nome das mães dos filhos de Eli. Será que teria ela morrido? Teria sido ela tão insignificante na vida da família que não mereceu ser mencionada? Isso nós não temos como afirmar, não temos como saber. Mas é muito interessante que nós não observamos nenhuma citação. Quando a gente olha lá para Eucana, a Bíblia cita sua esposa, né, Ana, mãe de Samuel. Mas quando nós olhamos para a vida de Eli, não é citado a esposa. Então nós não sabemos. O fato é que, em contraste com Samuel, que nós sabemos quem são os pais que são citados, a mãe dos filhos de Eli não aparece na história. Não é sempre, queridos, e todos sabemos
que há felizes exceções, mas a ausência de um dos pais torna sempre mais difícil a criação de uma família saudável. Quando você tem numa família um pai ausente ou uma mãe ausente, raramente, mais frequentemente é o pai que é ausente, né? Nós vemos ali situações difíceis de lidar na construção da sua família. Quem era Eli? Eli era um homem de posição importante, sacerdote de Israel. Ele atuava como sacerdote, como profeta do Senhor e também como juiz. Ele era sacerdote e juiz, como nós podemos ver lá em 2 Samuel 2, de 11 até o capítulo 4, 18. Sua posição em Israel fazia dele um homem respeitado e bastante ocupado. Observe, por exemplo, uma das cenas comuns do dia a dia de Eli. 1 Samuel 4,13 nos diz o seguinte: Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Então, pelos textos, pela narrativa, nós podemos observar que Eli já era um homem velho, já era um homem de idade bastante avançada, possivelmente já deveria ter mais de 90 anos de idade, um homem gordo, um homem obeso, e a sua rotina era simplesmente se sentar às portas dos muros de Israel para ouvir a notícia em especial sobre o que estava acontecendo, pelo que o povo estava vivendo uma guerra. Ele também era um homem crente, seu nome significa Yahvé é o meu Deus. Como líder espiritual, ele conseguia algumas vezes ser sensível às manifestações do Espírito do Senhor. Então, às vezes, mesmo em momentos complicados, mesmo em momentos difíceis, nós conseguimos, por poucos momentos ali, estar um pouco sensível à voz do Senhor, e nós observamos isso. 1 Samuel 3, 8 e 9, o Senhor clamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até ali. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino, que era o Senhor Deus que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente, se alguém chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a sua cama. Essa cena nos mostra que Eli já era um homem idoso e com a saúde bastante comprometida, mas ainda tinha momentos de lucidez para com o Senhor. Ele sofria de cegueira e obesidade. Observe alguns textos. 1 Samuel 2,22 nos diz: Eli já estava muito idoso. 1 Samuel 3,2, certa noite Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. E 1 Samuel 4, 15 e 18, Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Quando ele, o mensageiro, mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. O fato é que Eli, queridos, na maioria das vezes em que ele é citado, estava apenas ou sentado ou dormindo. Sentado ou dormindo. O relato bíblico parece fazer questão de destacar a apatia de Eli, a fraqueza de Eli, a preguiça de Eli e a sua inércia espiritual. A vida dele parecia ser apenas de comer, sentar e dormir. Um sacerdote do Senhor, um grande líder de Israel. Os filhos, e agora nós vamos adentrar para entender um pouquinho o que ocorreu ali, para nos chamar a atenção a respeito de como Eli não foi um bom pai para os seus filhos. Os filhos são relatados, chamado Ofni e Finéias, seus filhos naturais, e estava também sobre a tutela de Eli, o pequeno Samuel. 1 Samuel 1,3 diz: todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifício a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então Eli não tinha mais condições de estar atuando na prática, exercendo o ofício de sacerdote. Esse ofício foi tomado pelos seus filhos
e que faziam práticas que desagradavam ao nome do Senhor. É interessante destacar, meus irmãos, que esses dois rapazes, filhos do sacerdote Eli, cresceram no ambiente da casa de Deus. E também se tornaram sacerdotes, trabalhando ombro a ombro com seu pai, Eli. O problema é que eles não seguiram o caminho do Senhor. Ofni e Finéias eram incrédulos e ímpios ao extremo. E nós podemos destacar aqui, queridos, que os nossos filhos também podem se perder dentro da igreja. Vir à igreja não é um sinal suficiente para dizer que os nossos filhos estão andando nos caminhos do Senhor. Quantos e quantos relatos nós já ouvimos de mães e pais que dizem: quando os meus filhos eram pequenos, eles sempre vinham à casa do Senhor. Eu sempre trouxe meus filhos à igreja. Mas hoje os meus filhos estão distantes de Deus. Então, nem sempre, queridos, o fato de o seu filho e a sua filha estarem vindo à casa do Senhor significa que eles estão andando nos caminhos do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor é o que vai fazer a diferença na nossa vida e principalmente também na vida dos nossos filhos. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Vir à igreja é bom, vir à igreja é importante, desde também que nós estejamos andando nos caminhos do Senhor. E assim como Ofni e Finéias, os nossos filhos também correm o risco de se perderem, de andarem perdidos na casa do Senhor nosso Deus. Pensemos e reflitamos também a respeito disso. 1 Samuel 2, 12 a 17 nos diz: os filhos de Eli eram homens perversos. Podemos ouvir isso de pessoas que tinham o ofício de sacerdote do Senhor. Eles eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdote. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o Senhor colocava o garfo na panela, no tacho, no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo da gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo deles retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu tomarei de você a força. Então esse era o procedimento dos filhos de Eli e dos seus servos também, que corroboravam dessas atitudes com ele. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas que eram levadas ao Senhor nosso Deus. Olha que nível de perversidade, de incredulidade viviam os filhos de Eli. Note que eles se vestiam como sacerdote, gostavam de se exibir como sacerdotes, aproveitavam-se da posição para satisfazer os seus apetites carnais, mas eram incrédulos para o significado espiritual de cada rito que era realizado no templo, no altar do Senhor. Além de cruéis com aqueles que eram devotos, que ofereciam seus sacrifícios a Deus. Além do que eles eram imorais e insensíveis diante a todas as exortações do Pai. 1 Samuel 2, 22 a 25 nos diz: Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel. É triste quando nós sabemos que os pais sabem o que os filhos estão fazendo de errado e não fazem nada para corrigir os seus filhos. E muitas das vezes nós preferimos passar a mão na cabeça do nosso filho. Tadinho, meu filho não fez por mal. Nós sabemos dos erros que eles estão cometendo, mas nós não tomamos a atitude que deveríamos para corrigir os nossos filhos em obediência ao Senhor, nosso Deus. Então, em muitos momentos, nós nos comportamos como Eli. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel. E que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo mau que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são os bons os comentários que escuto.
entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado, amenizando os outros pecados dos seus filhos. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? A narrativa desse texto nos mostra que em muitas situações, os filhos de Eli cometiam diversos pecados, né? E eles tinham que ser levados aos anciãos para serem corrigidos. E Eli, pelo seu título, pelo seu cargo que ele ocupava, amenizava e meio que encobria os problemas dos seus filhos. Mas quando os filhos pecavam contra o Senhor, não tinha para quem interceder, não tinha com quem dialogar, não tinha com quem tratar para beneficiar ali os filhos, era contra o Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir, mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. A cada vez que nós permitimos que os nossos filhos venham nos desobedecer, venham deixar de ouvir a palavra do Senhor, de temer ao Senhor nosso Deus, eles vão se afastando de nós e tudo aquilo que nós viemos a dizer a eles, praticamente vai entrar por um ouvido e sair por outro. Porque nós não fizemos isso no tempo devido. Nós não corrigimos quando havia tempo para se corrigir. Então vai chegar o tempo em que você não vai ter mais condições, fisicamente, pessoalmente, de corrigir os seus filhos. Mas nós precisamos buscar ao Senhor nosso Deus e buscar corrigir enquanto ainda é tempo. Além de Ofni e Finéias, ele também tinha um filho adotivo, que é citado na Escritura, o filho a qual leva o nome desse livro que estamos meditando, que é Samuel. 1 Samuel 2,11, então Eucana, pai de Samuel, voltou para a casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Quando nós conhecemos a narrativa, sabemos que Samuel foi uma herança do Senhor dada a Ana, esposa de Eucana, e ela prometeu que fez um voto ao Senhor, que se Deus ajudasse ela a conceber e dar à luz a um filho, esse filho seria entregue ao Senhor e serviria no altar do Senhor. E foi o que aconteceu com o pequeno Samuel, que passou a viver sob os cuidados do sacerdote Eli. Esse menino Samuel se destacava de seus dois irmãos adotivos, Ofni e Finéias, tanto que, contrapondo ao exemplo deles, após relatar os pecados e a desobediência dos dois, é registrado o seguinte, 1 Samuel 2,26. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Foi Samuel, e não Ofni e Finéias, que se tornou um verdadeiro discípulo de Eli. Mas não porque Eli praticamente o tivesse orientado. Muito disso se deve à orientação que Samuel recebeu de seus pais, de seus verdadeiros pais. Então ele já chega para servir ao Senhor como um garoto, um rapaz, temente ao Senhor, nosso Deus. E até utilizou-se de palavra para corrigir o próprio sacerdote Eli em determinado momento. 1 Samuel 3:1, 19 e 21 nos diz o seguinte, enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel. O segredo, queridos, da piedade, da sinceridade de Samuel, com certeza reside nos poucos anos que ele recebeu a sua educação religiosa, dos seus pais. Enquanto estava sendo por sua mãe amamentado, da mesma forma que Moisés, ainda na infância, recebeu a orientação espiritual de sua mãe, Joquebede. Veja o que se diz sobre Samuel. 1 Samuel 1:24. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Samuel devia ter aproximadamente entre 3 a 12 anos, no momento em que essa narrativa é citada, e foi levado e entregue ao sacerdote Eli. Ao receber o chamado de Deus em 1
Samuel, capítulo 3, um historiador chamado Flávio Joséfo nos informa que Samuel estava aproximadamente com 12 anos de idade, quando ele ouviu a voz do Senhor e quando recebeu o chamado do Senhor para ser um sacerdote de Deus, para ser um servo de Deus. Este, portanto, é o perfil da família de Eli. Seus filhos eram carnais e incrédulos, ímpios, imorais e insensíveis. E o final deles foi trágico, como nós podemos ver lá em 1 Samuel 4, 10 e 11. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi muito grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Quais problemas nós podemos destacar dentro de toda essa narrativa que nós podemos tirar como exemplo para as nossas vidas, tirar princípios poderosos, preciosos para a nossa vida? O primeiro problema que eu destaco é que Eli não soube ou não quis ver o problema dos seus filhos, o problema que ele tinha causado na vida de seus filhos. E isso acontece com nós em muitos momentos da nossa vida. A reação de Eli diante do relato que ele recebeu da morte dos filhos e do roubo da arca pelos filisteus revela algo de errado no coração daquele pai. Parece que ele nunca soube ou não quis ver os seus filhos. Observe que nos diz o texto, 1 Samuel 4, de 12 a 18. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha rasgado suas vestes e colocado pó sobre a sua cabeça. Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir notícias da batalha, pois o seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu gritos e perguntou: que barulho todo é esse? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia mais enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e gordo, ou pesado, e havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Eli, queridos, parece muito mais preocupado com a sua religiosidade do que até mesmo com os seus próprios filhos. Ele nutria uma religiosidade pela presença da arca. Ele sabia que a arca era importante. Então, para ele, o mais importante era guardar a sua religiosidade em relação à arca. E ele se preocupava mais com isso do que com a saúde espiritual dos seus filhos. Já a nora de Eli, esposa de Finéias, pareceu que tinha mais compaixão pelas pessoas, como nós podemos observar no capítulo 4, de 19 a 21. O texto que nós acabamos de ler parece indicar que Eli nunca se preocupou em ver seus filhos, em cuidar verdadeiramente dos seus filhos. Parece que ele sempre se escondeu atrás de um status religioso ou de sua carreira profissional. Você já viu algum pai se comportar dessa forma como Eli? Parece que muitas das vezes nós preferimos nos omitir, nos esconder, de corrigir os nossos filhos, de tomar uma postura correta diante de determinada situação que nos acomete. E parece, queridos, que muitos pais preferem não ver, preferem fechar os olhos para os problemas. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, especialmente nesse tempo em que estou sendo pastoreado pelo meu pastor Fábio, que todos os problemas precisam ser tratados. Em muitos momentos, em situações de liderança da igreja, em reuniões que temos, em problemas que vão surgindo no Ministério de Louvor, no Departamento de Música ou em outras áreas da igreja, quando esses problemas acontecem, parece que às vezes é muito mais fácil a gente não olhar para esse problema. Deixa para lá, deixa que isso vai se resolver. Mas todas as vezes que nós, como servos do Senhor, fazemos isso, Deus nos cobra um grande preço.
Os problemas existem para que nós venhamos tratar deles. Se você tem um relacionamento quebrado com alguém e não trata, isso vai ser uma ferida muito grande na sua vida. Se nós estamos em desobediência ao Senhor e nós não tratamos disso, isso vai ser um estrago muito grande nas nossas vidas. Então, os problemas existem. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estarei com você todos os dias. E Jesus está à disposição de nós, para que nós possamos tratar dos problemas que são colocados diante de nós. Eu gosto de pensar que nenhum problema é colocado diante de nós que nós não tenhamos no Senhor condições de resolver, de tratar. Todas as situações problemáticas que aparecem diante de nós, é Deus trabalhando nas nossas vidas para que nós possamos crescer, amadurecer e continuar trabalhando isso em cada um de nós. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui do exemplo de qual Eli, nós podemos tirar de Eli, é que Eli ele não olhou para os seus filhos. Ele preferiu não ver o problema dos seus filhos. E nós não devemos agir dessa mesma forma. E o segundo ponto que eu destaco também é que Eli não soube ou não quis agir. Ele não só preferiu não ver, como também preferiu não agir. As pessoas tentaram advertir Eli, mas ele parece nunca ter dado ouvidos a essas pessoas. Parecia sempre estar dizendo: não, os meus filhos não fizeram isso, né? Todas as vezes a gente vê isso. Os meus filhos, não, nunca que eles iam fazer isso. E quando os advertia, assim procedia por causa da opinião dos outros. Observe mais uma vez o que lemos anteriormente. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel. E que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo mal que vocês praticam, porque continuam a agir assim. Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escutam entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Vai chegar um ponto em que, se nós não corrigirmos os nossos filhos, não orientarmos os nossos filhos e tratarmos os problemas à luz da palavra de Deus, eles não vão dar ouvido mais para a nossa vida, para nós, como pai, como mãe, eles não vão dar ouvidos. Não adianta a gente vir com um sermão, não adianta a gente pegar até um texto bíblico e mostrar para o nosso filho, ele não vai ouvir. Porque em algum momento da nossa vida nós não fomos fiéis ao que a palavra do Senhor nos orienta a ser. Nós deixamos de corrigir no tempo adequado, quando era possível corrigir. Então, principalmente, deixo uma palavra a você que, assim como eu, é pai de crianças pequenas, que ainda estão em processo de crescimento e de aprendizagem, que nós venhamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor Deus nos dá para corrigir e orientar os nossos filhos à luz da palavra do Senhor, nosso Deus. Eli temia mais os homens do que a Deus. Ele só agia quando a pressão popular se tornava forte demais. Ele até parece indicar que usava da sua influência sobre os juízes sempre que precisava livrar a pele dos seus filhos. Ele não soube e não quis ver, e também não soube e nem quis agir. E o terceiro ponto, ele não soube e também não quis ouvir. 1 Samuel 2, 27 a 36 nos diz: certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem o incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas para vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza os meus sacrifícios e ofertas? Palavra vinda do Senhor. Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo, Israel. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel:
Prometi que membros da sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que as minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro, alimento e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Os filhos de Eli, queridos, faziam o que queria, mas Eli não via. O povo falava, o povo chamava a atenção do sacerdote Eli, mas Eli não fazia nada. Até Deus exortou e Eli não ouviu. Ele preferiu abrir mão, entregar os pontos. 1 Samuel 3, 17 e 18 nos diz: o que o Senhor lhe disse? Perguntou a Eli ao pequeno Samuel. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa do que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Ele respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. Que falha, querido, nós podemos observar na vida desse pai, a ponto de praticamente entregar os pontos. Ele poderia, em determinado momento, enquanto foi chamado pela atenção, arrepender dos seus pecados, dizer: Senhor, eu pequei contra ti, eu não fui fiel a ti na educação e no ensinamento dos meus filhos, me ajude a restaurar a minha família. Mas em nenhum momento o sacerdote Eli se arrependeu daquilo que havia feito. Ele preferiu abrir mão da sua vida e entregar os pontos. Comentando sobre a vida de Eli, o teólogo e escritor Jaime Kemp escreveu o seguinte: que palavras contundentes e significativas para nós, pais. Um alerta que deve causar temor, responsabilidade e ação. Deus não nos julgará por nossas incapacidades. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe aquilo que nós somos capazes de fazer. E Deus não nos julgará pelas nossas incapacidades, sejam elas profissionais ou relacionais. Ele nos julgará e a nossa casa pela ausência de um profundo, sério e comprometimento com o nosso relacionamento familiar. Deus colocou a cada um de nós em determinadas famílias para cumprirmos um papel, quer seja como pai, quer seja como mãe, quer seja como filho. E nessas fases da nossa vida, em tudo isso nós devemos buscar honrar ao Senhor nosso Deus, no papel que nos cabe. Nossas falhas poderão nos custar muito caro, queridos. O que Eli poderia ter feito? Ele deveria ter seguido radicalmente as orientações da lei, levando até as últimas consequências. E o que a lei dizia? Deuteronômio, capítulo 21, do verso 18 a 21, nos diz: se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai e nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer.
é mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Olha que palavra dura, né? Mas era essa a orientação da lei para o povo de Israel, em relação aos filhos que eram desobedientes aos seus pais e, consequentemente, ao Senhor. Deus, queridos, encara com muita seriedade a disciplina dos que são desobedientes e rebeldes aos pais, que é a quebra do 5º mandamento. Samuel adiante nos explica por quê. 1 Samuel 15:23 nos diz: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto a adorar ídolos. Assim como você, Saul, rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul desobedeceu ao Senhor e Deus o rejeitou. Precisamos, queridos, lutar para que não venhamos a falhar como pai e como mãe. Precisamos saber ver, ouvir e agir em relação aos nossos filhos. E sempre que necessário, tenhamos a humildade para pedir ajuda quando não estivermos conseguindo resolver determinado problema. Usemos de medidas bíblicas e fortes quando for preciso. A disciplina não pode jamais deixar de ser aplicada com graça, mas também com verdade. Essa falha entre pai e filhos foi letal, tanto para Eli como para seus filhos, Ofni e Finéias. Para concluir, uma prescrição, uma orientação para toda a família. Em primeiro lugar, aqueça o coração para manter a piedade. O problema de Eli não começa com sua relação com os filhos. Ele começa com a sua relação com Deus. Quando Eli quebra o seu relacionamento com Deus, isso vai refletir no seu relacionamento com os seus filhos. Eli já não ouvia o Senhor, não via mais as manifestações de Deus e nem agia segundo um homem de Deus. Então essa é uma palavra para nós, pais e mães. Não deixemos de ter um relacionamento com Deus. Não sacrifiquemos o nosso relacionamento com o Senhor. Porque se você e eu, como pai e mãe, queremos ter sucesso na educação dos nossos filhos, nós precisamos ter um bom relacionamento com o Senhor. Precisamos estar sensível à voz de Deus. E Eli, em primeiro lugar, quebrou o seu relacionamento com Deus, afetando na quebra do seu relacionamento também com os seus filhos. Se Eli não ouvia mais a Deus, não via mais o agir de Deus, nem sabia mais agir como um homem de Deus, então como ele conseguiria ver os filhos, ouvir os filhos, agir para ajudar os filhos? Jamais. Pais, mães e filhos precisam aquecer o coração para manter a piedade. Do contrário, a família vai continuar clamando por socorro. Pai e mãe que param de andar com Deus, fracasso. Então, se você não quer fracassar como pai, se você não quer fracassar como mãe e também como filho em obediência aos seus pais, honre ao Senhor, o seu Deus. Não deixe de andar com Deus. Estabeleça, querido, e haja de acordo com as suas prioridades. Deus, família, ministério, trabalho. Nós devemos manter essas prioridades em nossa vida. 1 Samuel 3, de 11 a 13. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu dos seus pecados. Filhos, não culpem os seus pais. Ajam de acordo com as suas responsabilidades e suas prioridades. Pais, estabeleçam e ajam de acordo com as suas prioridades também. Deus, família, vocação e etc. E por último, reconheça e combata o pecado que existe na sua vida.
Se Eli não queria ou não conseguia mais corrigir os filhos, no mínimo, ele deveria se afastar do exercício de sacerdote. A palavra do Senhor nos orienta: se um pastor, um líder, não tem condição de colocar ordem à sua própria casa, à sua própria família, ele não está apto para conduzir o rebanho do Senhor. Então ele precisa primeiro cuidar da sua família. Então Eli deveria deixar o sacerdócio para tratar dos problemas da sua família e depois de tratados poder se restaurar e voltar a servir ao Senhor. No entanto, Eli de alguma forma se beneficiava do pecado dos seus filhos e tinha receio de confrontá-lo, como nós podemos observar no verso 29 do capítulo 2 de 1 Samuel. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos a mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo. Pais e filhos se engordavam com o mesmo pecado, honrando mais aos prazeres da sua própria carne do que honrando ao Senhor. Por isso, nós precisamos, queridos, reconhecer e abandonar os pecados que nós temos cometido. E concluo dizendo: esse Eli foi o pai que não soube educar. Não soube educar porque não aqueceu o seu coração em Deus para manter uma piedade pessoal, não estabeleceu e nem agiu de acordo com as devidas prioridades que ele deveria ter, e não reconheceu e muito menos combateu o pecado de seu coração e do coração de seus filhos. Quando nós fazemos essas coisas, nós nos tornamos pais e mães que não sabemos educar. E corremos o risco de ter o mesmo fim que Eli e seus filhos tiveram. A esperança para os pais e filhos, a esperança para a família está na conversão dos nossos corações. Os últimos versículos do Antigo Testamento diz o seguinte, já concluindo, meus irmãos. Malaquias projeta para a gente, capítulo 4, versos 5 e 6. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei toda a terra com maldição. De que forma, meus irmãos, os corações dos pais e filhos se convertem uns aos outros? Quando cada um desses corações se convertem a Jesus Cristo. Um coração convertido a Jesus Cristo é um coração que se volta para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para os seus filhos. Em Cristo, o coração da família inteira se une em convergência e se entende em amor. Em Cristo, todos param de insistir em seus próprios caminhos e passam a seguir o caminho do Evangelho, passando a negarem a si mesmos, tomando a sua cruz e seguindo ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, tornando-se pobres em espíritos, trazendo contrição ao seu coração e chorando pelos seus pecados. Tornam-se humildes, têm fome e sede de justiça, ficam misericordiosos, purificam o coração e promovem a paz, alegrando-se até mesmo em situações injustas que possam acontecer a si mesmo. Portanto, a solução para o pai que não soube educar, a solução para as famílias que vivem em guerra, passa inevitavelmente pelo caminho da conversão do nosso coração a Cristo Jesus. Então, querido, se você está passando por situações parecidas ou semelhantes à que o sacerdote Eli vivenciou, ainda há tempo de voltar o seu coração ao Senhor. Ainda há tempo de colocar a sua vida nas mãos do Senhor nosso Deus. Porque somente convertendo os nossos corações ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
nós podemos ver restauração e a graça do Senhor nosso Deus agindo no coração das nossas famílias. De fato, isso não nos isenta da nossa responsabilidade de ensinarmos e educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Como eu falei no início, os filhos podem se perder até mesmo na igreja do Senhor, na casa do Senhor. Muitos pais apenas enviam seus filhos para a igreja. E alguns, pela graça e misericórdia do Senhor, conseguem se manter. Ou muitos pais trazem e se confiam que o pastor e os líderes da igreja vão dar jeito nos seus filhos. A responsabilidade primordial da educação dos nossos filhos, da vida com Deus, que os nossos filhos precisam ter, é primordial de nós, pais, pai e mãe, ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Deus não vai cobrar da igreja essa responsabilidade que nós, em muitos momentos da nossa vida, estamos negligenciando. Não basta apenas trazer a igreja. Você tem que ser a igreja na vida do seu filho. Você tem que ensinar o seu filho no caminho do Senhor, sempre. Em primeiro lugar, sendo exemplo, e em segundo lugar, lendo, meditando e aprendendo da palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento e orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse momento precioso em que Ele fala aos nossos corações. E a minha oração nessa noite, queridos, é que se você precisa tratar de alguma situação na sua vida familiar, que você volte o seu coração para o Senhor, nosso Deus. Vamos orar.